Nós estamos dentro de um sentimento oceânico, né, dentro do qual todos nós estamos inseridos, tanto quem cuida como quem é cuidado, quem trata, quem é tratado, de uma maneira extraordinária, excepcional. Todo mundo está dentro do mesmo oceano, né? Todo mundo está dentro da mesma situação de crise. E uma crise, ela significa que o véu, né, que vela a realidade, ele se rompe, né, e alguma coisa irrompe, né, e a gente tem que lançar mão de dispositivos de defesa, né, para dar conta dessa ruptura. Então, dentro desse processo, cada pessoa reage de uma maneira singular, dependendo da sua personalidade, o seu caráter, a sua história, né, pessoal. Mas a gente pode dizer que tem algumas formas mais básicas, assim, mais comuns, né, de se reagir diante de uma situação dessa, sendo que muitas pessoas reagem, né, exacerbando a sua maneira usual, né, de lidar com a realidade, e outras pessoas, né, muitas delas agem de acordo com o que a gente chama da sombra, quer dizer, uma forma que aparece só quando a pessoa está sob altos níveis, né, de estresse, altos níveis de angústia, né? Então, tem uma das formas que usuais, né, das pessoas reagirem é o que a gente chama de simbólica. Quer dizer, essa forma simbólica, ela precisa do sentido, né? A pessoa repousa o seu senso de realidade em um sentido. Então, ela precisa atribuir um sentido às coisas que acontecem para poder agir, para poder reagir. Então, esse sentido pode ser religioso, pode ser filosófico, pode ser científico, né? Ele pode se basear em algum discurso que a pessoa idealiza, ou alguma pessoa que se idealiza. E ele tem duas formas básicas, né? Uma que a gente chama de tragédia, que é quando se concebe, né, esse sentido com base no destino, na sina, né, em uma determinação qualquer que independe, né, que se impõe ao sujeito. E a forma cômica, né, que não é necessariamente só o humor, mas a forma cômica quer dizer que o sentido é dado pelo acaso, né? A pessoa ela atribui os acontecimentos a uma certa casualidade, né, uma certa superficialidade dos eventos, das relações que seriam casuais, né? E não, vamos dizer, determinadas, né, sobredeterminadas. Uma outra forma de agir é a emocional, né, ou a imaginária, onde a pessoa ela repousa o seu senso de realidade naquilo que ela sente, nos seus sentimentos, nas suas sensações. Então, é aquilo que se sente, né, aquilo que se vivencia emocionalmente, que determina para a pessoa o que é a realidade, o que é real e o que não é real, né, o que é a realidade e o que não é a realidade. Outras pessoas, elas vamos dizer, revestem, né, interpretam a realidade de uma maneira pragmática, né? Então, aquilo que possa ser objetivo, que possa ser ter uma objetividade, possa ter uma operacionalidade, né, que é entendido como sendo a realidade. E tem uma outra forma que a gente chama de oportunistas, né, as pessoas que têm uma espécie de percepção, né, da realidade enquanto um campo de oportunidades, enquanto um campo de possibilidades. Então, faz parte desse conjunto de pessoas o que a gente chama de inteligência negativa, né, que são as pessoas que têm uma inteligência que percebe, né, e que se aproveita das falhas do sistema, né, ou das falhas, vamos dizer, das pessoas, das brechas, né, do sistema, para, vamos dizer, tirar lucro, para tirar proveito, né, das situações que acontecem. Então, diante de uma situação como essa, né, que a gente está vivendo, do coronavírus, vamos dizer, as pessoas que têm essa visão simbólica, né, elas procuram interpretar que isso faria parte de alguma aprovação, que isso faz parte de algum sentido, né, religioso, algum sentido ecológico, isso estaria algum tipo de questão, né, de resposta metafísica ou física, né? Ou então que, né, acontece por acaso, né?
o vírus surgiu por acaso, as pessoas que são infectadas são casuais, quer dizer, é por acaso que a pessoa se infecta, enfim. Dentro das pessoas que lidam sentimentalmente, ou se fica com medo, né, ou as pessoas ficam amedrontadas, em pânico, eventualmente, ou as pessoas interpretam como uma espécie de luta, de combate, né, e procuram, de alguma maneira, promover conflitos, né, procuram, de alguma maneira, promover situações de confronto, vamos dizer, para criar sentimentos, para produzir sensações, né, ou situações de romance, né, também para, vamos dizer, gerar essas sensações, gerar esses sentimentos. As pessoas mais pragmáticas, elas procuram pensar, né, em ações específicas, né, objetivas, para se lidar com a crise, para se lidar com, né, a pandemia, enfim, né. E as pessoas que são mais utilitaristas, elas pensam, né, de que maneira elas poderiam, vamos dizer, lucrar com essa crise, né, de que maneira essa crise poderia ser útil, né, de alguma forma. Então, essa crise, né, ela vai se desdobrar numa crise também emocional, psicológica, né, inevitavelmente, porque faz parte, vamos dizer, do vírus. O vírus é o quê? É um real qualquer, né, que causa uma reação, né, das pessoas, do sistema, dos estados, né. Então, o que é o vírus? O vírus é esse conjunto de coisas, quer dizer, o próprio vírus e o tipo de reação, né, que ele provoca, o tipo de reatividade, né, de ação que ele acaba fazendo surgir. Porque uma doença, né, ela é o quê? Né? É a própria doença, o doente, né, e o sistema de tratamento. Então, esse conjunto de fatores, né, é a doença. A doença, ela não é, vamos dizer, só ela mesma, né, mas ela é aquilo que ela faz surgir.